Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sextou, uma ótima sexta-feira a todos. Está um pouquinho frio, mas dá para agradecer a Deus pelo dia abençoado que nós estamos tendo hoje. Um ótimo final de semana a todos. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de um livro que eu tenho aqui em mãos, a respeito entre o repúdio e o divórcio. Quem escreveu foi o doutor Alderi Nelson Rocha. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Belém, é doutor em teologia, é psicólogo, e gostei muito desse livro, e eu falei, deixa eu compartilhar com os irmãos e com as pessoas que precisam, porque nós estamos vendo hoje que há uma avalanche de divórcios no mundo, mas principalmente no Brasil hoje. E muitas pessoas, principalmente crentes, eles não têm uma visão clara a respeito do seu casamento, certo? E também uma visão clara o que é repúdio e o que é divórcio. Então, aqui tem alguns pontos que eu queria falar com vocês, mas antes eu queria ler lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 24, que aqui deixa bem claro o que Jesus está falando lá em Mateus 19. Olha bem, Deuteronômio 24, versículo 1 e versículo 2. Ó. Quando o homem desposar uma mulher, e ela já estiver consigo, e acontecer que ela deixe de achar graça aos seus olhos, por ele ter descoberto nela algo impudente, escrever-lhe-á um certificado de divórcio, e lhe o entregará na tua mão, e a despedirá da tua casa. Versículo 2. E tendo saindo da casa dele, poderá tornar-se mulher de outro homem. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte, que depois desse homem casado, vamos supor, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e achar aos seus olhos, não achar graça a essa mulher que ele teve no seu casamento, ou seja, já querendo repudiá-la, era necessário lhe dar carta de divórcio. Por quê? Porque assim, para deixar a mulher livre para ela casar com outro novamente. E aqui era o seguinte, os judeus muitas vezes ele, para ter, gostava muito da poligamia, né, que é vários casamentos, eles casavam ali um tempo, não achava mais graça da tua mulher, que às vezes engordava, às vezes estava doente, ficava muito doente, às vezes, enfim, uma série de coisas que o homem inclusive exige que a mulher viva um determinado tempo para que ele possa satisfazer da sua vontade carnal, da sua vida sexual. E não é bem assim que funcionava nem naquela época e nem na época de hoje. Então o que eles faziam? Eles repudiavam a mulher. O que é a palavra repúdio? A palavra repúdio é você desprezar a mulher, ou seja, o que está escrito aqui, não achar graça mais aos seus olhos, fala, não, minha mulher está muito doente, perdeu muita massa muscular, está muito obesa, etc. Então eu acho que eu vou... O que eles faziam? Às vezes eles não separavam da mulher, mas repudiavam ela, ou seja, escanteavam ela,
tratava ela até mesmo como escrava dentro da tua casa, mas fora ele já tinha outra. Ele já tinha outra. Tendo, ou seja, aí tem duas coisas. Primeiro, ele repudiando a sua mulher, mesmo ela dentro de casa, e também adulterando, traindo a mulher e adulterando. Por quê? Porque ele já tinha outra, a vizinha do lado. Então Moisés, nesse livro aqui, ele diz, lá no capítulo 19, sobre isso que nós acabamos de ler aqui, capítulo 24, versículo 1 e 2. É extenso o capítulo, mas eu quero parar só nesses dois versículos para a gente entender o que Jesus estava falando no capítulo 19 de Mateus. Vou ler alguns trechos para vocês aqui, é pouquinha coisa. Os fariseus tentaram a Jesus, preparando-lhe uma armadilha com as palavras repúdio e divórcio. Eles queriam ver se Jesus contrariava a própria lei. Aqui dá-se início ao mais complicado texto do livro de Mateus, já estudado e interpretado por muitos. Os fariseus perguntaram-lhe sobre o repúdio, que é o estado de separação e não o divórcio em si. O repúdio é o estado não legalizado de separação, e a carta de divórcio é a conta a ser acertada. Os discípulos já sabiam as respostas da pergunta que faziam, pois estudavam muito a respeito disso na lei, Deuteronômio 24, 1 e 2, que eu acabei de ler para vocês. Nesse capítulo, Jesus não defende o divórcio, mas a liberdade das mulheres que estão presas por homens por causa da dureza do seu coração. Então, ali Jesus não está pregando contra o divórcio no capítulo 19, mas ele está combatendo os judeus que queriam pegar ele em contradição para ver se ele realmente atendia aos requisitos da lei ou não. E, continuando, homens podiam ter outras mulheres, porquanto a sua primeira mulher continuava presa a eles por causa da tradição, é o que eu acabei de falar. As mulheres eram repudiadas, porém elas ficavam dentro de casa. Por quê? Porque o divórcio, a carta de divórcio naquela época era muito caro, e os judeus, como era mão de vaca, eu acho que até hoje, desprezavam as suas mulheres e deixavam, elas continuavam presas às suas tradições, tornando a mulher escrava de seus maridos infiéis. Ou seja, ele não dava carta de divórcio para a mulher casar com o outro novamente, mas ele poderia ter um rabo de saia escondido dessa mulher. Mateus 19:3. Então, aproximando-se dele, alguns dos fariseus experimentavam dizendo: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? O tema de Jesus é a luta de Moisés para proteger a monogamia, pelo ato de conceder a carta de divórcio, não a poligamia proliferada pelo repúdio, que já era comum entre eles. Ele não abre mão da monogamia. Os homens maus repudiavam suas mulheres e se casavam com outras sem limites. Por esta razão, Jesus disse à mulher samaritana, por exemplo: este não é o teu marido, porque estava repudiada, isto é, separada, mas ligada pela lei. Seu próprio marido, do que ela jamais se preparara legalmente. Isso com quem não havia acertado as contas. Ou seja, essa mulher samaritana, ela tinha 5 maridos. E aquele que ela tinha agora, Jesus disse, não é o teu marido. Por quê? Porque ela já tinha sido repudiada 4 vezes. E agora estavam com esse homem que ainda não eram casados. Então ela foi desprezada muitas vezes por outros maridos, entre aspas, né?
porque não era casado legalmente. E agora Jesus diz, esse que você bem disseste, porque esse que você está agora não é teu marido. Por quê? Porque ela era uma repudiada. Ela não, esses maridos que passou pela vida dela não lhe deu carta de divórcio. Isso era comum nos dias de Jesus. Não havia nenhuma lei para romper aquele poder que gerara uma contínua poligamia. Por isso Jesus chegou a perguntar, por que vocês quebram a monogamia pelo repúdio? Não foi assim no princípio. Como era comum o repúdio e o homem casava-se com outra, a poligamia se proliferava. Nesse capítulo, Jesus está destruindo o poder do repúdio e determinando o fim das condições das pessoas em repúdio, revelando a sua prisão e as suas dificuldades. E respondendo, Jesus diz, não tendes lido que quando o Criador vos fez, desde o princípio, vos fez homem e mulher? Jesus relembra que o matrimônio é deixar pai e mãe, isto é, deixar toda a cobertura ou ligação anterior, qualquer união anterior para que haja perfeita unidade entre a carne e carne. Eles estavam casando-se e separando-se, ignorando que deveria deixar os seus pais. Sabia que esse era o requisito para o matrimônio, mas não se separava das suas mulheres anteriores, ou seja, eles não separavam da sua mulher anteriores com carta de divórcio e vivia da tal poligamia, ou seja, tinha várias mulheres. Pais aqui não são apenas genitores, mas todo tipo de laço interior. No Mateus 19:5, Jesus ordenou, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. A união matrimonial entre homem e mulher torna duas pessoas carne da mesma carne, não espírito do mesmo espírito. O repúdio não permite isso, pois envolve uma terceira pessoa. A outra parte deste texto fala que aquilo que Deus ajunta, o homem não deve separar. Então, quantos, por exemplo, nós vemos casamentos, principalmente casamento cristão, conheço muitos casais cristãos que se separaram e hoje já uns estão casados e outros não. Por quê? Porque quando eles casam, os crentes, os evangélicos casam, eles dizem, foi Deus que me preparou essa mulher. Foi Deus que me preparou esse homem. Casou, ficou casado um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depois caiu nesse Deuteronômio 24. Não achou graça mais na mulher dos seus olhos e resolveu, vamos separar. Vamos separar, mas por quê? Porque não gosto mais de você. Aí tem que arrumar uma briga, porque aí vai falar, mas por que você quer se separar? Porque você é muito chato, você é muito chata, você é isso, você é aquilo, você é ímpio, eu sou crente, você é ímpio, que é errado isso. A Bíblia diz em Coríntios 7, que se o homem ele não é cristão, mas a mulher é cristã, ou vice-versa, não o deixe. E quantos casamentos hoje, inclusive eu conheço alguns, e eu sei porque eu já lidei com isso quando eu era pastor de igreja, a mulher crente repudiou o marido. Não, porque ele não é crente e por isso não tem como, porque eu viver, porque a Bíblia diz que aí tem aquelas desculpas, né? A Bíblia diz que
que as trevas não têm comunhão com a luz. Aí eu pergunto, então por que vocês casaram? Você é crente, ele não. E por que vocês se casaram? Agora que você vai ver isso, quer dizer, aqui, 1 Coríntios 7,13. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em viver com ela, não o repudie. Ou seja, eu conheço mulheres que são crentes, maridos não é. Ela se converteu depois, tá? E aí repudiou o marido. Não, eu não quero ele porque não, ele não é crente. Não quer ir à igreja, então também hoje, quer dizer. Só que a Bíblia está dizendo que não. 1 Coríntios 7,13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não o repudie. Versículo 12, vamos voltar um pouquinho, um versículo atrás. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em viver com ele, não o repudie. E eu vejo crentes repudiando o marido, muitos com tantos anos que ficou casado com esse homem, ou vice-versa, na tua cabeça, pensando no amor passado, o namorado passado, ou o ex-marido passado, e agora voltou para ele. Deixou esse marido, ou deixou essa esposa, e voltou por amor antigo. O que acontece aí? Com certeza, se ele ou ela não deu carta de divórcio para o marido, ou vice-versa, ou para a esposa, essa pessoa que abandonou o marido, vamos supor, a mulher, crente, abandonou o marido porque ele é ímpio, e já voltou por amor antigo, está vivendo com ele, primeiro, ela, ou ela, tem vários tipos de pecado aí contra Deus. Primeiro, repudiou o marido, abandonou ele porque ele não quis ser crente, e ela não topou e largou ele, repudiou, tá? Repudiou o primeiro pecado. Segundo, voltando ao amor antigo, pode ser namorado e pode ser também ex-marido, não importa. Ela está traindo esse marido que ela repudiou, ou ele está traindo essa mulher que ele repudiou. Está traindo. Isso eu estou falando de crente, tá? Então, repúdio, vamos supor que a mulher é crente, repudiou o marido, voltou por amor antigo, está vivendo com ele, está tendo ato sexual com ele, com esse amor antigo, ou ex-marido ou ex-namorado antigo. Está vivendo em ato de adultério. Inclusive eu conheço, tem crentes que repudiou seu marido, traiu ele, porque voltou por amor antigo. Olha quantos pecados contra Deus. Tomando ceia indignamente, e não tem desculpa não. Eu já conversei com pessoas que ela diz assim, mas eu tô com esse amor antigo aqui porque a culpa é do meu marido, ele que não quer me dar carta de divórcio. Não, mas você é crente, você sabe que não pode você repudiar o teu marido, ou ele te repudiar, e você, como crente, pegar um outro homem, ou o amor antigo, e ainda diz, na cara de pau diz o seguinte, nós vamos casar mesmo. O que tem? Ter relação sexual, nós vamos casar. Mas e os pecados contra Deus? E o repúdio que você cometeu contra Deus? E a traição ao marido que você cometeu? E ato indigno que você está praticando na igreja, tomando ceia, cantando, tomando ceia? Está em pecado contra Deus, jogou a toalha para Cristo. Crente, eu conheço crente que pratica esse tipo de coisa. E aí, vamos supor que esse antigo namorado é ímpio, em vez dessa crente, ou desse crente, chegar para o amor antigo dele e falar, seguinte,
eu estou abandonando meu marido, eu estou abandonando minha esposa, você dá um tempo aí, deixa a gente, deixa o meu marido me dar a carta de divórcio, aí sim, aí a gente se torna noivo, casa, e aí sim, por quê? Porque se eu fizer isso com você, e eu como ser crente, eu vou estar em ato de pecado contra Deus. Mas não, eu conheço crentes que na cara de pau falou assim, eu voltei pro meu amor antigo lá, a gente tá, vocês estão tendo ato íntimo com ele, toma, porque a gente vai casar mesmo. Não tem problema não, irmão, a gente não vai casar. Mas é assim que age, então, o crente age contra Deus? E tá participando da ceia indignamente? Tá cantando, tá louvando a Deus, tá pregando a palavra de Deus e está em adultério. Você repudiou o marido ou a esposa, voltou por amor antigo, traição, está em adultério. Mas nós vamos casar, não tem problema. Meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, você que é crente, está errado. Está levando uma vida totalmente contrária às verdades da palavra de Deus. E olha, eu conheço mulheres crentes que largou o marido ímpio e voltou por amor antigo e ímpio também. Está errado, completamente errado. Mas vamos em frente. A união matrimonial entre homem e mulher torna duas pessoas da mesma carne, não o espírito do mesmo espírito. O repúdio não permite isso, pois envolve uma terceira pessoa. Porque o homem provavelmente, ou a mulher provavelmente, quando repudia o seu marido ou a sua esposa e tem uma terceira pessoa, está em ato de adultério. O repúdio não permite isso, pois envolve a terceira pessoa. A outra parte desse texto fala que aquilo que Deus ajunta, o homem não deve separar. Isto é, aquilo que Deus ajunta é associação de Deus, é abençoado e deve ser conservado, e não deve ser separado pelos homens. Como eu já disse, pessoas que dizem, não, Deus preparou esse casamento, nossa, que maravilha. Hoje estão separados. Ora, se vocês estão separados, então não foi Deus que juntou. Tá? Se você na hora lá falou, eu casei em igreja evangélica e tal, Deus abençoou, Deus ajuntou e hoje está separado, então não foi Deus que juntou, tá? Não tem nada a ver, porque que Deus se juntou não separa o homem. Se vocês se separaram, porque não foi Deus que juntou. Mas o mesmo Jesus não dará abaixo, nos dará abaixo 3 tipos de matrimônio, entre os quais um que é obrigado pelos homens, versículo 12, e tudo que é feito pelos homens é vulnerável, e qualquer circunstância pode separar. Não traz a bênção, não é capaz, não é de paz, não foi Deus que uniu, acabei de falar. Mas aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Mateus 19:6. Assim não serão mais dois, senão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aqui Jesus os toma pelas mãos, desculpa, e o conduz à verdadeira pergunta. Assim eles, de maneira correta, usam as verdadeiras palavras, divórcio e repúdio, separadamente, colocando-as contra Moisés. Observe que eles usam a palavra divórcio primeiro e depois a outra palavra repúdio. Quando pela ordem seria primeiro o repúdio, que é o estado de separação não autorizada, depois o divórcio. Mateus 19:7. Então lhe responderam: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus começa com a segunda palavra, sem perder o objetivo, e responde brilhantemente: o repúdio é coisa da dureza dos vossos corações. Não falou da dureza do coração dos vossos pais. Jesus disse, o repúdio é por causa a palavra dureza aqui, é a avareza dos vossos corações. Não falou dureza dos vossos pais. Ele podia ter jogado a culpa
Jesus podia ter jogado a culpa para os pais deles, né? Está assim, você está repúdio por causa da dureza do coração dos vossos pais. Não, Jesus falou por causa da dureza dos vossos corações, ou que da avareza. Por quê? Ele, como diz lá em Deuteronômio 24, se não achar mais graça aos seus olhos, e como o divórcio, a carta de divórcio era muito cara, ele falou, já essa mulher para mim não tem mais graça nenhuma. Já tá obesa, já tá muito doente, etc e tal, já tô gastando dinheiro danado, vou dar ainda a carta de divórcio, um preço danado desse, uma carta de divórcio, você acha que eu vou... Não vou perder meu tempo não. E Jesus fala, por causa do quê? Da avareza dos vossos corações. O repúdio é o estado de separação até que a carta de divórcio seja providenciada. Mas eles mantinham as suas mulheres no estado de repúdio para não pagar o preço da carta, que era caro o divórcio. Isso ocasionava um problema, porque custava caro. Ou seja, eles eram mão de vaca. Eu desprezei a mulher, já escanteei ela. Para que vamos supor, naquela época, vamos colocar lá daquela época. E vamos puxar o preço para hoje. Vamos supor que era 1 milhão naquela época. De, sei lá, quantos ciclos de prata ou de ouro. Os judeus não ia dar. Eu falei, eu vou nada, só que eu vou pagar R$1 milhão numa carta de divórcio com uma mulher que só anda doente, e outra mulher ficou feia de repente, outra mulher engordou de repente. Você acha que que o certo seria isso? Primeiro, repudiou, não quer mais? Carta de divórcio para você. Você está livre para casar com quem você quiser. O repúdio somente é válido diante de Deus quando é causado por infidelidade de um dos cônjuges, mas também não autoriza um novo matrimônio sem a carta de divórcio. Deuteronômio 24, 1 e 2. Pois se uma pessoa se une a outra no estado de repúdio, comete adultério. É o que eu acabei de falar. Se você voltou ao amor antigo, ou arrumou algum namorado, e repudiou a tua mulher, ou a mulher repudiou o marido, e não deu carta de divórcio, ele está em ato de adultério. Pode ser crente, pode ser católico, pode ser quem for. Está em ato de adultério. Mas eu sou ímpio. Não tem nada a ver, porque eu não era da igreja, entrei hoje para a igreja. Não importa. A lei é para todos. Capítulo, se não me engano, 14 de Hebreus diz que Deus julgará os adúlteros. A infidelidade autoriza o repúdio, logo a separação. Mas o repúdio em si não é a carta de divórcio. Jesus está dizendo que o único repúdio válido é por causa da infidelidade. Mas não disse que a única causa do divórcio é a infidelidade. Nesse caso, o repúdio tem que ser resolvido. Infelizmente, de forma errada, escravizando mulheres de vidas, erros como esses estão sendo aceitos. Entre eles, de confundir o repúdio com o divórcio. Versículo 19 do capítulo 19 de Mateus. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por fornicação, e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, a pessoa, marido que repudiou a sua mulher, ainda não deu carta de divórcio, e ela já está casado com outro homem, o marido jogou ela pro adultério. Por quê? Porque ele não deu carta de... É como se fosse uma alforria, né? Para a pessoa viver livre. Como se fosse você dar um escravo, você dá alforria para ele viver livre, para ele fazer o que ele quiser. O divórcio é a mesma coisa. Você dá a carta para a pessoa viver, o homem ou a mulher viver livre para casar com quem quiser. Mas se a mulher deixar o marido e o marido não quiser dar carta de divórcio, se ela tiver com outro acompanhante, ela está em adultério. Pecado de adultério. Principalmente se for crente. E aí vem aqueles papos, não, mas sabe o que é, Guilherme? Já falaram para mim, né, que a gente vai casar. Por exemplo, casal que está namorando e pratica o ato da fornicação. Ah, mas não tem problema, Guilherme, nós vamos casar mesmo. É que a tentação não interessa. Não importa.
Por isso os discípulos disseram: não convém casar, pois pelo divórcio consideram que iria ficar mais pobres, já que o repúdio não poderia separar de filhos até então, porque a carta de divórcio era caro e eles não queriam dar o divórcio para a mulher porque era muito caro. Agora Jesus profere, versículo 11 do capítulo 19 de Mateus. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, senão aqueles a quem lhe foi concedida. Versículo 10 do capítulo 19. Disseram os discípulos: se assim é se assim é a condição do negócio do homem com a mulher, não convém casar. Porque eles achavam assim: pô, então Jesus, casal, do jeito que está o preço do divórcio, então não convém casar, porque depois a gente não vai querer pagar. Se a gente não gostar da mulher, como diz Deuteronômio 24, e a gente não tiver como pagar a carta de divórcio. Aí o homem dizia: porque eu não posso ficar sem mulher. Eu não quero mais essa. Eu já repudiei, mas eu não posso ficar sem mulher. Eu tenho que. Então eles iam, juntavam com o outro, estavam no ato de adultério e deixando a mulher correr perigo também. Porque se ela pegasse outro homem, como uma mulher samaritana, ela também cairia em ato de adultério. Eu peguei muitos casos, por exemplo, quando eu era da igreja, inclusive quando eu fui pastor por um tempo, que a pessoa vinha conversar comigo, homem, eu nunca tinha visto isso, homem apanhando de mulher, crente. E ele dizia: pastor, minha mulher me bate, minha mulher rasga minhas roupas, o que eu faço, pastor? E naquela época eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu estava começando a estudar naquela época, ano 98, 2000 mais ou menos, e eu falava para ele: olha, você tem que ficar com a sua esposa, porque a Bíblia diz que o divórcio é pecado, se você divorciar você está em pecado. Só que aqui mostra que Jesus batia no repúdio. E tive muitos outros casos. Por exemplo, eu trabalhei em lugar que a crente, inclusive até preguei para ela, um tempo atrás, lá no trabalho, ela reclamava do marido que ela tinha deixado, nem sei se ela estava divorciada, se o marido deu carta de divórcio, eu nem sei. E aí, logo em seguida, uns 2, 3 meses deixou o marido e já casou com outro. Aí casou com outro, deu uns 3, 4 meses, já estava reclamando do segundo marido. Aí eu fiquei pensando, falei: então a mulher não quer ficar com... Agora, eu não sei se ela recebeu carta de divórcio do marido ou pegou esse primeiro, casou, largou, pegou o outro, casou, largou e aí tá igual essa mulher samaritana. Aí que é o problema. Um outro caso que eu soube agora há pouco tempo, são 2 irmãos crentes, eu não vou falar o nome deles e nem a igreja que eles congregam. Ele chegou para ela, né? Acho que ele tem quase 80 anos. Chegou para ela e disse: olha, vamos vender a casa porque não dá mais certo, eu e você, etc e tal. E a mulher perguntou: por que você não quer ficar mais comigo, quer vender a casa? Não, porque não sei o que, houve um papo lá e tal. Aí, como toda mulher é detetive, ela foi atrás de saber por que ele não queria ficar com ela. Ele crente e ela crente. Aí descobriu que ele tinha voltado pra namorada antiga. A mulher descobriu. E olha o perigo desse irmão. Ele é crente, ele não sei se canta na igreja, não sei se prega, quase 80 anos, câncer de próstata, cometendo um risco desse de vida. Quer dizer, repudiando essa irmã crente, e a irmã crente descobriu porque ele quer vender a casa, porque agora ele tinha voltado para o amor antigo. Olha o perigo. Aí eu pergunto: e se ele tiver em ato sexual com esse amor antigo? Ele está em adultério. Tá, repudiou a irmãzinha, traiu ela, se ele tiver com ato de sexo com esse antigo amor, tá? E
E também, esse antigo amor também está em adultério junto com ele. Porque o crente era para ter conhecimento, era para ter uma certa sabedoria. Dizer o seguinte, não, peraí, a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separa o homem. Por que os dois crentes, um quer deixar o outro? Se isso acontecer, é porque não foi Deus que juntou, não foi Deus que aprovou. E tem outros casos, amigos meus aqui, de onde eu moro, novo de casado um tempo, e de repente abandonou a mulher também, e já voltou para outra, amor antigo também. E eu até estava comentando uma certa época com a minha esposa, falando assim, talvez ele já tinha um caso extra com essa antiga, né, namorada, e essa que ele estava casado não sabia. E aí terminou, acho que fizeram lá, deu carta de divórcio, tudo, tá tudo ok e tal, mas deve ter também traído a mulher, repudiado a mulher e traído ela, porque voltou ao amor antigo. Aí você for perguntar para a pessoa, e até crente, vai falar, não, a gente vai casar mesmo para quê? É que é a tentação, Guilherme, da carne, e a gente não pôde, assim, segurar, e aí aconteceu, e aí não deu para segurar. A tentação foi maior, e aí, mas não tem problema. Aí disse assim, não tem problema, Guilherme, a gente vai casar. Vai casar, mas adulterou, em adultério, está repudiado ou repudiada, porque ainda não foi dada a carta de divórcio. Se é crente, estou falando isso aqui, a maioria é tudo crente, viu? E se é crente, está em pecado contra Deus. Se for mulher, repudiou o marido e já pegou o amor antigo, está em pecado contra Deus. Se está tomando ceia indignamente. Se está cantando na igreja, o seu louvor não está sendo recebido por Deus. Se está pregando na igreja, seja irmão, seja irmã, também a sua pregação não está surtindo efeito algum. Por quê? Porque você repudiou o seu cônjuge, seja homem, seja mulher, e voltou por amor antigo, ou até um tempo que você repudiou ele, você já tinha um caso com uma outra pessoa, com outra mulher, com outro homem, e esperando o momento de abandonar o marido ou abandonar a esposa. Também está em pecado contra Deus. Então, muitas pessoas pensam que é assim, que pode fazer e acontecer, que não tem problema algum. Não tem problema algum. E eu vejo crentes muito inocentes, entre aspas, fazendo esse tipo de coisa, e tá tudo tranquilo. Tá na igreja lá cantando, tá na igreja pregando, tá dando glória a Deus, tudo tal, como se não há problema nenhum. Mas estão em repúdio, tá, se é homem, crente principalmente, repudiando a sua esposa, se é mulher, repudiando o teu marido, já com um amor antigo ou um novo amor, e isso vai ter, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Isso, vou dizer, tem mais uma coisa. Isso não quer dizer que a pessoa agora virou crente e fala, tudo bem, virei crente, agora, então Deus não vai levar em consideração o adultério e o repúdio não, né, Guilherme? Claro que vai. Porque essa lei é uma lei para todos os homens, não é só para os crentes, não é só para Israel, não é só para os cristãos, é para todos os homens. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Se vocês tiver ou conhece alguém que está nessa situação, se você quiser comprar esse livro, é ótimo esse livro, tá? Eu vou pôr o link
junto com essa mensagem para vocês procurar. É um ótimo livro, tá? Serve para muitas pessoas, serve para quem está namorando, para quem está noivo, para quem é casado, enfim, está procurando um amor. Esse livro aqui é o livro-chave para vocês aprender, porque ele está baseado na palavra de Deus. Ok? Então Deus abençoe, e a minha oração nesse momento é que Deus possa abençoar os casais, que Deus possa fazer com que eles, se for homem, dê a carta de divórcio à sua mulher, deixe ela livre para ela casar com quem ela quiser, e cumpre-se a palavra de Deus, que vai ser bem melhor para a vida de cada um. Ok? Então Deus abençoe, ótima sexta-feira a todos e um ótimo final de semana. Muito obrigado pela sua paciência.